Mais uma vez é um privilégio para nós, para mim, ministrar ao coração de vocês. Plena segunda-feira, trânsito caótico, chovendo, e você está aqui. Muito obrigado pela confiança de dedicar e investir esse tempo para sua mente, para o seu coração, para o seu ministério. A ideia, para vocês se contextualizar de todo esse processo da liderança cristocêntrica, é trazer para nós, deixar nessa semana que nós vamos passar juntos, de segunda a sábado, nós vamos ter aí eu, Luiz, Eduardo, Thiago Guerra, nós vamos tratar em momentos que vão funcionar, primeiro uma palestra, intervalo, outra palestra e uma plenária. Então, se durante a minha fala ou a fala do Luiz, vocês tiverem alguma dúvida, anotem e ao final, se a dúvida ainda permanecer, aí nós vamos abrir para você perguntar. A gente vai ter um momento de conversa, de troca, para organizar aquilo que talvez ficou uma ponta solta. A gente não quer conversar e ministrar como os donos da verdade, então você pode discordar, falar, não entendi, eu acho que não sei se é assim. Então, hoje e amanhã serão o Luiz e eu, trabalhando essa base teológica da liderança cristocêntrica. Na quarta e na quinta será o pastor Thiago Guerra, de São José dos Campos, trazendo uma noção muito profunda da teologia bíblica. Na sexta, Luiz e eu voltaremos falando, cada um ao seu tempo, fechando o que nós vamos iniciar. E no sábado, olha que legal, nós vamos ter, o seminário vai finalizar com pregação cristocêntrica, onde nós vamos ensinar tudo que vocês aprenderam de segunda a sexta, a como vocês estruturarem uma pregação. Então, na parte da manhã, vocês vão ter essas duas aulas e o momento de plenária para como organizar o que é uma pregação cristocêntrica. E aí, na parte da tarde, vocês vão pregar e nós vamos ouvir. Eu, Eduardo, Luiz, vamos analisar a pregação de vocês. De 5 a 10 minutinhos, você vai aplicar e nós vamos aprender juntos, corrigir juntos, especialmente você que prega ou tem vontade de pregar, sábado eu aguardo você aqui. Então, vai ser um tempo maravilhoso, onde a gente vai crescer junto, aprender juntos, mas não adianta a gente achar que ministério é pregação apenas. Por isso que essa semana como um todo, quero que você se abra para o entendimento que quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de hoje em dia tá na moda os cursos de liderança, sempre teve, mas agora tá barra pesada, tem muita gente falando sobre. Só que a gente tem que entender que no reino de Deus, na igreja de Jesus, existe uma outra lógica para a liderança. Que não é uma lógica de poder, de manipulação, dos dons mais incríveis, mas o serviço. A liderança cristocêntrica tem em Cristo a sua referência, o seu modelo e o poder para viver essa experiência de servir, seja com o microfone na mão ou lavando um banheiro, seja gravando um CD, um DVD, um vídeo, ou seja arrumando as cadeiras. Esse trabalho de serviço tem em Jesus, na vida de Cristo e no Evangelho de Jesus a sua referência. Então, o que nós vamos
meditar juntos e aprender juntos nessa semana é como que a vida de Cristo forma em nós essa liderança. E para isso, para que a gente faça essa viagem, a gente tem que entender, porque quando eu falo para vocês de uma liderança cristocêntrica, tendo em Jesus o modelo e o poder a gente pode se perguntar, mas de que Jesus você está falando? Do Jesus conservador? Do Jesus que gosta de guerra? Do Jesus legalista? Do Jesus progressista? São muitos Jesuses que pairam no imaginário nosso. Às vezes eu estou falando, eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu estava conversando com um pastor, e ele contando todas as frustrações ministeriais dele comigo, e a gente estava de carro indo para Florianópolis. E aí, era tanta frustração, e chegou uma hora que eu olhei, eu tinha liberdade com ele para isso, e aí eu falei assim, meu irmão, esse Jesus que você descreveu é o diabo. Porque o que ele está ocasionando dentro de você, na tua mente, no teu coração, pode carregar semântica Jesus, mas não é Jesus. Então, como que a gente sai da fantasia do que seja Jesus, Cristo, o Evangelho, o ministério cristocêntrico, a liderança cristocêntrica? A gente tem que ir para as Escrituras. A gente tem que ver como Deus se revela nas Escrituras. E, sobretudo, como Deus se revela no Evangelho. Então, quando você e eu falarmos de uma liderança cristocêntrica, a gente tem o modelo e o poder para viver isso no Evangelho. No Evangelho cristocêntrico. Então, nesse tempo que a gente está junto aqui, eu quero que você se abra para entender o porquê que é tão importante isso se organizar dentro de você, para a sua vida, para o seu ministério. Se você olhar, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Olha que interessante, a igreja de Corinto, que estava tendo problemas morais, sexuais graves, Paulo não é tão veemente. Ele não usa palavras tão duras quanto ele usa aos Gálatas. E o problema, a gente poderia falar, mas é só uma questão de opinião. E ele fala, não, é porque se o evangelho é removido, o poder e a estrutura que fundamenta a vida cristã, o ministério cristão, se esvai. Por isso que ele usa palavras tão duras. E nós, como um país cristão, nós somos um país majoritariamente cristão, isso é uma bênção, mas também é um problema. Por quê? Porque a gente cai na pressuposição que a gente sabe o que é o evangelho. A gente é evangélico e a gente já ouviu falar de pregação do evangelho. Mas a gente, de verdade, na maioria das vezes, a gente não sabe nem o que significa. Na mente da maioria de nós, quando a gente fala de pregar o evangelho, o que que passa muitas vezes? Eu vou ensinar para o meu vizinho, para o cara que trabalha comigo, quais são as regras de Jesus, para quem sabe, se ele obedecer, ele ir para o céu. Esse é o imaginário mais popular.
E não tem nada mais longe da verdade. Não tem nada mais longe do que o Novo Testamento estrutura. Para você entender, evangelho, a palavra grega, não é uma palavra inventada pelo apóstolo Paulo. Ela é uma palavra muito comum naquele mundo antigo, debaixo do Império Romano, aonde uma pessoa, ou que era um arauto do rei, quando o império conquistava e vencia uma batalha, e conquistava, estabelecia a autoridade, naquele caso, a autoridade romana, do Império Romano, e eles venciam a batalha, eles mandavam para outra cidade arautos para proclamar as boas notícias de que uma batalha tinha sido vencida e agora aquele lugar tinha um novo rei, tinha um novo senhor. E Paulo usa essa palavra e fala, mas nós temos o nosso evangelho. Por isso, para você começar a organizar na sua mente, você tem que entender, meu irmão, evangelho, a palavra significa, a semântica, boas notícias. É uma proclamação de boas notícias. Significa, e aqui é importantíssimo você organizar isso na sua mente, que o evangelho não é um bom conselho. Não são bons princípios. Porque se eu chego para você e falo assim, olha, eu vou te ensinar os 7 princípios da mulher bem-sucedida, os 10 conselhos para que você seja um bom pai, tem algo errado com isso? Não. Princípios têm o seu lugar. Conselhos, quando são bons, são sempre bem-vindos. Só que quando eu não entendo que o evangelho não são bons princípios, e começo a chamar de evangelho o que evangelho não é, às vezes eu chego aqui e falo para vocês, olha, para vocês vencerem um vício, para vocês restaurarem o seu casamento, está aqui, ó, os 10 conselhos. Eu não preguei o evangelho. Eu te dei um conselho. Eu te falei algo que você tem que fazer. Já evangelho não é o que você tem que fazer. Evangelho são as boas notícias do que já foi feito. É um anúncio. É uma proclamação de boas novas. Quando eu digo para você, faça isso, faça aquilo, é errado? Não, mas isso não é o evangelho. Evangelho é eu chegar para você anunciando o que foi feito por Deus em Cristo, no seu lugar, em seu favor, e que o mundo se tornou um lugar diferente e agora eu só estou anunciando para você. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã, porque muito do poder que a gente perde quando a gente faz uma bagunça, que a gente prova, se esvai quando a vida cristã vira só um anúncio de leis, regras, princípios, códigos de vitória, e hoje em dia está na moda, né? É código, é princípio, é chave, é um monte de nome. Eu não estou falando que está errado, só estou falando que isso não é o evangelho. Porque se você raciocinar assim, então, isso é o que eu tenho que fazer para. O que você acabou de raciocinar não é o evangelho. A boa nova, evangelho são as boas notícias, as boas novas daquilo que Deus já fez, já realizou, já consumou em Cristo. E quando a gente mistura e bagunça, a gente perde o poder que transforma a nossa vida. Nessa mesma carta aos Gálatas, Paulo está dizendo assim, olha, se vocês começarem a abraçar como a grande mensagem as regras, os princípios, as leis, vocês fazem com que a graça de Deus, olha esse texto, se torne inoperante na vida de vocês.
Não é só uma questão de a gente tem ideias diferentes. O poder que nos transforma, o poder que nos cura, estão nas verdades do Evangelho, nos anúncios que começam. 1 Tessalonicenses, eu não sei porque que não apareceu aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer agora. 1 Tessalonicenses 2, verso 13, Paulo vai dizer assim: olha, que bom que vocês receberam a palavra, não como minha palavra, mas como palavra de Deus, porque ela está operando em vocês, operando eficazmente em vocês. O que ele está dizendo? Quando o evangelho é anunciado, esses primeiros irmãos do mundo primitivo, da igreja primitiva, começaram a perceber que quando as boas novas, as boas notícias eram proclamadas, anunciadas, aquilo que Deus tinha realizado na vida, morte e ressurreição e ascensão de Cristo, quando isso era anunciado, o poder de Deus começava a agir na vida das pessoas. E começava uma transformação na vida das pessoas. Então você tem que entender que a sua ética, o que você faz, é importante. Só que isso não é o Evangelho. Isso é o fruto do Evangelho operando em você. O Evangelho não é nem uma vida de amor. Uma vida toda amorosa. Uma vida de amor não é importante? Mas ainda você está raciocinando o que você tem que fazer. O Evangelho produz uma vida de amor. Uma vida de amor, uma vida ética, uma vida educada, uma vida íntegra. Não é o Evangelho. É fruto do Evangelho agindo em nós. Da graça operando em nós. Transformando a nossa vida. O Evangelho não é sobre mim. Nós vivemos uma era, talvez nunca vivida antes, nessa intensidade, de mensagens antropocêntricas, subjetivas. O que importa é você, teus sonhos, teus projetos, tua casa própria, teu casamento. Entenda, Deus se importa com seus sonhos, com seus projetos, com a tua casa própria. Não é disso que eu estou falando. Só que o Evangelho, na sua base, no seu poder, não tem a ver com você, o que você tem que fazer, o seu sonho, o seu projeto. Não, Paulo vai dizer, ele começa a carta aos Romanos dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras. E o Evangelho é acerca do quê? É acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar de dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha o que Paulo começa dizendo aos Romanos: o Evangelho é de Deus, são as boas notícias de Deus para nós. E por que elas são boas notícias de Deus para nós? Porque elas são acerca de Cristo, o que Deus já fez em Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo. Quando isso é anunciado, proclamado, o poder de Deus começa a agir. Vida de Deus começa a ser comunicada. Então, como fruto disso, nossa vida é transformada, os nossos sonhos são curados, nossas famílias são curadas, como fruto do poder do Evangelho agindo. Só que não tem a ver com você. Por isso que o Evangelho é tão radical, escandaloso, contraintuitivo. Lutero falava que o ser humano ele é encurvado sobre si mesmo. A gente só pensa, e quanto a mim,
e eu, e o meu sentimento, e a minha dor. É isso que nos adoece. É porque a nossa tendência natural é olhar para o nosso umbigo, e o mundo está explodindo, e só importa porque é o seu mundo, é a sua vida. E o Evangelho, ele nos cura, nos transforma, porque ele tira o nosso olhar antropocêntrico, autocentrado e egoísta, e começa a olhar para aquilo que Deus já fez em Cristo, para aquilo que já é verdade sobre você em Cristo, para aquilo que Deus consumou na morte de Cristo, na vida de Cristo, na ressurreição de Cristo. E por causa disso, algo começou a mudar, algo se alterou. Aí Paulo vai dizer em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse texto, que vai nortear basicamente o meu pensamento hoje com vocês, Paulo condensa muito do que você precisa assimilar quando eu falo que uma liderança cristocêntrica tem no evangelho cristocêntrico o poder e o modelo para que ela aconteça. Mas aí ele começa dizendo que o evangelho ele não se envergonhava dessa mensagem, dessa proclamação. Mas o que levaria você e eu a ter vergonha? O que levaria você e eu, conforme Paulo vai falar em 1 Coríntios 1, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeus e loucura para os gentios. Aos Romanos, Paulo diz que o evangelho pode se tornar um objeto de vergonha. Aos Coríntios, ele fala que a mensagem do evangelho ela é escandalosa, ela ofende, ela pode se tornar um objeto de desdém, de loucura. Mas o que acontece? Que quando o evangelho é anunciado, ele pode gerar esse tipo de reação: desdém, vergonha, escândalo. É o próprio conteúdo da mensagem. É a própria mensagem em si, o que ela anuncia, que o coração humano pode provocar nele um antagonismo àquilo que é anunciado. O evangelho pode nos envergonhar porque ele proclama que a nossa salvação é inteira e completamente pela graça, ou seja, por favor imerecido. Pode parecer maravilhoso na sua cabeça, falar, nossa gente, maravilhoso, a proclamação, o evangelho, quando eu anuncio que o que Deus fez em Cristo e que nos alcançou pela graça é o que nos transforma, nos cura. Mas isso demandará de você e de mim e daquele que te ouve a admissão que ele em si mesmo é incapaz de se salvar, se curar, se transformar. E isso ofende a mente religiosa. Isso escandaliza judeu, religioso, gente que fala assim: você está querendo dizer que a minha vida íntegra, que a minha vida ética, não tem a capacidade de me fazer aceito por Deus? Sim, é isso que o Evangelho diz. Você está querendo dizer que eu, nas minhas boas obras, e o meu vizinho, que é um profano, no final da história, não adianta de nada? Como você se atreve? Você chegar para alguém e falar assim: você não são seus códigos, não são seus princípios, não é a sua moral, você não tem capacidade em si mesmo, a sua condição humana está tão perdida de si mesmo que você não consegue se salvar, se curar, se fazer aceito por Deus. Porque a premissa
básica de toda religião é: eu obedeço, e então Deus me aceita, me salva. Essa é a premissa da religião, toda ela. O budista, o islâmico, o judeu, toda premissa religiosa é o que eu faço para me religar aos céus, a Deus. Religião vem de religare. E já o evangelho fala: não, você não dá conta, suas obras não são capazes, a mente se ofende, a nossa alma naturalmente, ela se antagoniza em relação à graça. A gente gosta da sensação de mérito. Por isso que a meritocracia cresce nos negócios, na igreja. Por quê? Porque é o nosso instinto de bicho, querendo, eu preciso sentir que eu mereci, eu dei conta, fui eu que fiz. Aí o evangelho fala: não. Suas boas obras, sua boa ética, não é capaz de te fazer aceito diante de Deus. Esse era o problema de Jesus. Quando ele chegava e anunciava que prostitutas, meretrizes e publicanos precediam fariseus, a classe sacerdotal no reino dos céus, eles não olhavam e falavam: que bonita, que mensagem linda. Aquilo era altamente ofensivo. Em Lucas 18, quando Jesus, por exemplo, dá um exemplo, faz uma parábola de dois homens, um publicano e um fariseu indo ao templo orar. O publicano é como se eu falasse que o cara preso da Lava Jato e o cara mais íntegro e religioso fossem juntos orar. E o religioso bate no peito e fala assim: graças a Deus que eu não sou igual a esse pecador aqui do meu lado. Só que o texto fala que o publicano bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Só que o fariseu, o religioso, o texto fala que ele orava de si para si. Ou seja, Deus era só uma marionete no show gospel que ele estava dando. Então ele se orgulhava, ele era vaidoso da própria integridade dele. E aí Jesus fala assim: quem você acha que desceu justificado? Isso não gerava aleluia. O pessoal não falava aleluia, arrasou Jesus. Eles se ofendiam. O que esse cara está falando? Então, o evangelho pode se tornar escandaloso para a mente religiosa, mas ele também é escandaloso para a mente secular, que fala assim: o que você precisa é de uma boa educação, o que você precisa é de cultura, o que você precisa é abrir a mente, o que você precisa é de filosofia, de muito estudo. Entenda, não tem nada contra, Deus não tem nada contra o conhecimento, o estudo. Só que o o evangelho proclama é que o estudo, tudo que o ser humano faz filosoficamente, religiosamente, qualquer outra coisa, não é capaz de nos curar. E aí a mentalidade religiosa se ofende e a mentalidade secular também se ofende. Fala assim: você está maluco? Que viagem é essa? Quer dizer que eu não dou conta? Quer dizer que se eu meditar bastante, refletir bastante, eu não consigo me elevar espiritualmente? Não consegue. E isso é ofensivo. E o evangelho também é um texto que você pode anotar aí para você. Está lá em Efésios, capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Até mesmo as nossas boas obras foi Deus que preparou antes para nós as praticarmos. O nosso ego não gosta disso. A nossa alma gosta de sentir que ela merece mais do que o teu vizinho. A nossa alma gosta de sentir
que ela pode se gloriar nela própria. Uau, viu como eu rezei bastante? É porque eu fui no monte, é porque eu jejuei, e a gente faz questão de chegar e contar. Meio que um pavão gospel estufado. Numa pseudo-humildade, e que só impressiona quem não entendeu o Evangelho. E aí, essa mensagem que é tão poderosa, de um dom de Deus nos alcançando pela graça, gera resistência, gera escândalo, gera ofensa. Pode passar. Mas o Evangelho também nos ofende e pode nos envergonhar, porque proclama que a salvação precisou que a morte e a ressurreição de Jesus acontecesse por nós. Um dos motivos que a mentalidade judaica daquele mundo primitivo não conseguia assimilar Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus, é que eles imaginavam, eles estavam debaixo do Império Romano, lembra disso? Que o Salvador viria num cavalo com uma espada cortando a cabeça dos inimigos. Não é meio assim que você ora às vezes? Imagina Deus intervindo. Você imagina Deus fazendo o teu vizinho se acidentar porque ele te passou a perna. Você fala, viu, Deus pesou a mão. Macumba gospel, gente. Porque na mentalidade daquele povo, e também na nossa, a salvação divina é um negócio de um Deus que precisa impressionar que Ele é poderoso e Ele chegando, revoluciona. E aí, Paulo vai dizer que a mensagem do Evangelho é de um Cristo crucificado. Que fraqueza, coisa mais ridícula. A força de Deus revelada na cruz. Deus precisando morrer em Cristo. Isso é muito escandaloso. Lembra que eu falei que o fato de nós sermos um país cristão é uma bênção, mas também um problema? Porque a gente assimila, como a gente tem o Natal, a gente tem a Páscoa, a nossa mente assimila como aquilo é normal. Mas é uma mensagem escandalosa. Deus precisar morrer em Cristo, porque o nosso estado é tão perdido em nós mesmos, que a maneira que Deus intervém para nos tirar do caos é morrendo em Cristo. Você imaginar, vocês assistiram The Chosen? Assista. Uma das dificuldades daquelas pessoas que se constroem na narrativa ali, e que é os evangelhos, é que aqueles homens, os discípulos, falavam, que hora que você vai dar o show? Que hora que você vai cortar a cabeça? Que hora que você vai fazer milagre? Ele fala, vocês não entenderam. Que o maior é quem serve, que a liderança se revela naquele que lava os pés. A nossa referência, meu irmão, de serviço, de liderança, não é o Bill Gates, não é o Steve Jobs, não é o Elon Musk, é Cristo. E enquanto nós, como comunidade, como igreja, como evangélicos, tivermos no mundo secular, nessa liderança empoderada, que humilha, que grita, que dá de dedo na cara e achar que isso é liderança, o evangelho se perde. A mensagem não tem efeito. E é difícil para nós assimilar textos como em Mateus, em Marcos, Lucas, João, onde eles esperavam o espetáculo, o cavalo, o chicote, o grito, e Jesus apanhando sem fazer nada, sendo cuspido e perdoando. Eu falo que uma das frases mais maravilhosas e chocantes é Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós lá ia falar, sabe sim, Jesus, ninguém aqui é burro. Porque a nossa mente tem dificuldade de assimilar o que estava acontecendo na encarnação de Deus em Cristo. O que o grande Messias esperado se fazendo servo, sofredor. E isso é escandaloso.
Isso é ofensivo. Pode passar, por gentileza? O evangelho, por isso, meu irmão, entenda, ele nunca é neutro. Se eu proclamo o evangelho e você ficou blasé, há uma grande chance que eu não proclamei o evangelho. Ou ele te choca, te escandaliza, ou ele te cura, mas blasé você não fica. A mensagem do Jesus guru, a mensagem do Jesus líder mais sábio, isso não escandaliza ninguém. Está cheio de ateu que trai a esposa, usando Jesus, o maior líder que já existiu. Os princípios de Jesus não escandalizam esse mundo. A ética construída não escandaliza, não ofende. Por isso que a pessoa ouve aqueles princípios, regras, códigos, e ok, continuo na mesma. Agora, quando você anuncia o que Deus fez em Cristo, o significado da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, isso não vai encontrar um terreno neutro. Ou essa pessoa se escandalizará com você, se ofenderá com você, ou ela será curada. Mas natural, blasé, ela não ficará. Pode passar. Voltando para Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, agora você já sabe. Paulo estava dizendo, eu não me envergonho das boas novas, das boas notícias, do que Deus fez em Cristo, em nosso lugar, em nosso favor, de uma forma eterna e definitiva, já está feito. Não tem a ver com o que eu tenho que fazer, tem a ver com o que já está feito. E eu preciso entender o que está feito. E isso, quando entendido, é o poder de Deus agindo. E poder ali, essa palavra é dunamis, que é a palavra que dá origem à dinamite, dinâmica. Ele está dizendo que quando o evangelho é proclamado, e isso ele se refere, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 1, que o poder de Deus levantou a Cristo dentre os mortos, o poder da ressurreição. E ele vai dizer que esses poderes do mundo vindouro, o poder que levantou a Cristo dentre os mortos e que curará o mundo, quando o evangelho é anunciado, esse poder, que é o poder de Deus, começa a agir. Começa a agir no coração humano, na mente humana. Por isso é tão fundamental você entender isso para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Porque o que você e eu precisamos não é de novas informações, nós precisamos de poder. O estado humano, nós estamos tão calamitosos que a gente não precisa de uma nova regra, de um novo princípio. A gente precisa do poder de Deus agindo em nós. E como que esse poder de Deus começa a agir em nós, ativando dimensões, curando dimensões, quando o evangelho é anunciado, porque o evangelho é o poder de Deus. Eu lembro, meus irmãos, há uns primeiros meses da pandemia, eu fiz um seminário de Romanos online pelo Zoom, e eu era muito, não que hoje eu seja uma Brastemp, mas eu era menos ainda com o mundo digital, eu me embolava tudo, então foi uma coisa bem daquele jeito. E tinha gente do Brasil todo, pelo Zoom. Quem já participou em reunião do Zoom com um monte de gente com a câmera desligada, dá uma agonia que só. Mas foram 4 meses e meio eu falando sobre Romanos com aquelas pessoas. Ao final do processo, tinha uma mulher, que eu não lembro nem o nome, se ela entrar aqui eu não sei quem ela é, porque ela entrava muda, saía calada e sempre a câmera desligada, que ela pediu para falar. Ela me chamava de doutor, por causa da psicanálise. Ela falou, doutor, posso falar? Eu falei, claro, não sabia nem quem ela era, porque ela era quieta. Deixei abrir o negócio, ela falou assim, eu comecei esse seminário tomando 5 medicamentos tarja preta. E eu estou finalizando tomando apenas um em processo de desmame. Eu olhei para ela,
e falei: minha irmã, isso mostra que não é uma técnica terapêutica. Eu sequer orei com você. É o poder de Deus, é o poder do Evangelho que cura a vida humana. É o poder do Evangelho que restaura a mente humana. Pode passar, próxima. Olha que interessante, Paulo diz assim: por sua decisão de Deus, é um borogodó de Deus com Ele mesmo, decidindo e fazendo. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Pode passar a próxima. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo estava com muitas questões. Ele estava num mundo onde a filosofia grega estava no auge. E eles queriam mensagens profundamente sofisticadas, filosóficas. E ele vai dizer nas cartas dele, por exemplo, aos Coríntios, ele fala: olha, a minha mensagem não tem a ver com sabedoria humana. A minha mensagem não tem a ver com filosofias humanas. A minha mensagem, o evangelho que eu anuncio a vocês, ele não é uma mera informação. Ele é o poder de Deus, é o poder do Espírito agindo. Pode passar a próxima. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para quê? Para gerar salvação. Salvação, na mente de muitas pessoas, graças a Deus a Reino aqui está quebrando o ciclo aqui nessa região, mas na mente da maioria das pessoas, nos filmes, nas músicas, salvação é Deus olhando para a terra e falando: deu tudo errado, deixa eu pegar vocês e levar embora, que se exploda esse mundo, que vocês vão morar aqui no céu, que é para lá da lua, entre Júpiter e Saturno, que Deus está lá, esperando para a gente ficar voando em corpos espirituais, porque a gente não vai ter mais corpo. Essa é a imagem. Com uma música que nunca acaba. Cansativo, né, gente? Mas essa não é a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, sotéria, significa livramento, cura integral. É a vida, a criação. Deus amou o mundo. Ele não abandonou o mundo. O que é a mensagem do Evangelho? Deus amou a criação, esse cosmos, esse mundo, ao ponto de se entregar em Cristo para curar e transformar o cosmos, o mundo como um todo. Então a salvação nos inclui, mas não se resume a nós. É um mundo curado, é a terra curada. Romanos 8, Paulo diz que a criação anseia e clama por esse dia, por essa cura final, por essa salvação final. Então salvação envolve você e eu, mas não se resume a nós. Pode passar o próximo versículo, a próxima fala. E aqui que eu quero que você guarde, é porque nós somos salvos pela graça, porque a graça já nos alcançou, e eu quero que você entenda a salvação muito além de que perdão. Perdão é uma bênção. Tem gente que não entendeu nem isso ainda. Mas não se resume a isso. Salvação é mais do que você e eu que estávamos perdidos em nós mesmos, sermos resgatados da morte. Inclui isso. Mas eu e você, finalmente nos tornando os seres humanos que nós fomos criados para ser, curados, livres. E isso só é possível porque nós já fomos salvos. Só que porque você e eu já fomos salvos, o nosso espírito já está salvo. Efésios 2, verso 1 em diante diz assim, que nós estávamos cegos, escravos, mortos, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Nós estamos
Fisicamente você está aqui, ó, Balneário Camboriú, 20 horas, você está sentado aqui, mas no reino do Espírito, você está vivo e ressurreto nos lugares celestiais em Cristo. E porque você espiritualmente já está salvo, que a sua psique, que a sua alma está sendo salva, está sendo curada, está sendo transformada. Pode passar. Olha só, Romanos 8:30, Paulo diz assim: aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ele está na mente de Deus. Entenda, presente, passado e futuro são categorias nossas. Na mente de Deus já está tudo feito, já está tudo consumado. Você já está salvo, curado, glorificado, o mundo já acabou. Mas na nossa mente, na nossa experiência, o processo está acontecendo ainda. Só que para que você viva esse processo em paz, você precisa entender a boa nova, o evangelho que diz: o processo está se desenrolando, mas no reino do Espírito já está completo. Você já está salvo, você já está em Cristo. E porque você está salvo e vivo e ressurreto, que a sua psique, pode passar agora, próxima. Olha só, portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece e aceitem a palavra humildemente implantada em vocês, a qual essa palavra, o evangelho, é poderosa para salvar as vossas almas. O que ele está dizendo? Para você que já é salvo, o evangelho, a boa nova hoje para você, está curando a sua vida psíquica, está curando os teus traumas, está curando essa dimensão psíquica em nós que está toda adoecida. Nós já somos filhos, nós já somos salvos, nós já estamos em Cristo, mas porque essa já é a verdade, que um processo começou a acontecer dentro de você. É como se eu olhar para minha filha Alice, que tem 10 anos, com 10 anos e com 20 anos ela vai ser mais minha filha? Não, mas ela cresceu, ela amadureceu. 1 João 3 diz assim: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo aquilo que haveremos de ser. Então, nós estamos em processo. E porque nós somos salvos, nós estamos sendo salvos, e aí pode passar o próximo. Que nós também seremos salvos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Que adoção é essa? Que salvação é essa? A redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança já fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas nós, se esperamos que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É porque você já está seguro, redimido, em Cristo, que a sua vida, que a sua psique, que a sua alma está em processo de transformação e cura. E com a certeza e segurança que chegará o dia que essa cura se completará. E o seu corpo também será transformado. Eu estou dando um panorama geral, porque cada ponto do que eu estou falando agora, nós vamos destrinchar nessa semana, tá? Então, se você fala assim, meu Deus do céu, está me dando um bug aqui, fique em paz que vai se organizar até na sexta. Pode passar o próximo. E aqui, eu quero encerrar. Uma liderança cristocêntrica, ela acontece a partir da centralidade do Evangelho. Guarde isso dentro de você. A sua vida precisa estar pautada nas boas novas daquilo que Deus já fez em Cristo. A sua vida ela é curada, transformada, o seu casamento, suas emoções, sua ética, ela é transformada e curada. Quanto mais as boas novas daquilo que Deus já realizou em Cristo são anunciadas e o seu coração diz amém. Essa mensagem nos escandaliza, nos ofende,
Mas quando a nossa alma diz amém, ela nos cura, ela nos transforma e ela nos salva por completo. Nós já somos salvos, nós já passamos da morte para a vida. João 5, 24, Jesus diz assim: aquele que crê em mim não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. A sua posição espiritual já mudou, mas a sua condição está em processo de cura. Por isso que às vezes você parece o anjo Gabriel, mas às vezes você parece o próprio diabo, de tão encapetado. Mas você é a mesma pessoa, de Deus, salvo, em Cristo, em processo de cura, nos seus melhores dias e nos seus piores dias. E o que Paulo conclui nesse versículo é que o Evangelho, ele é o poder de Deus, porque ele revela a justiça de Deus, que do início ao fim é pela fé.